Bom, minha gente, deixa eu tratar rapidamente de alguns poucos assuntos aqui. O primeiro deles é o seguinte, não tem destaque hoje nas primeiras páginas dos jornais um fato que em outros tempos tomaria as manchetes, mas com uma repercussão assombrosa. O juiz Sérgio Moro mandou prender, para início de cumprimento de pena, a cúpula da Mendes Júnior, uma das maiores empreiteiras do Brasil, que, inclusive no período do regime militar, suspeito ser ter sido a maior naquela época. Se não era a maior, era uma monstruosa empresa gigantesca, com contratos bilionários em todas as áreas, e vem desde então sendo uma das 3 maiores do ranking das grandes empreiteiras do país. Sérgio Cunha Mendes, um de seus donos, além dos executivos Rogério Cunha Pereira e também Alberto Elísio Vilaça Gomes, vão agora ter que se apresentar em 24 horas ao juízo da Lava Jato, lá no Paraná, para começar a cumprir uma pena que, no caso do dono, de um dos donos, é de 27 anos e 2 meses de cadeia. Por que eu estou me concentrando nessa notícia? Porque, inclusive na sua falta de destaque, porque ela mostra o quanto o Brasil mudou. E muita gente parece que não insiste em não perceber isso. Por mais que a gente queira, e faz sentido por conta da grande pauta de nossas aflições, né? Por mais que a gente seja induzido por essa pauta e por nossas aflições a não enxergar o quanto já mudamos, eu tenho comentado com amigos que há algumas piadas que eu conto sistematicamente e que não produzem nenhuma reação engraçada por parte da plateia. Vou contar a primeira piada. O Brasil vai prender o presidente mais popular que já teve em toda a sua história por corrupção e com uma condenação de mais de 12 anos de cadeia e com outros processos em andamento, um deles bastante avançado, que pode resultar em outras condenações. Piada. Aí ninguém ri. Depois eu conto outra piada. O Brasil vai prender o mais poderoso e influente ministro da Fazenda que já teve desde Delfim Neto. E ninguém ri. O Brasil vai prender o deputado mais poderoso que já teve federal desde a redemocratização. E ninguém ri. O Brasil vai prender e condenar a mais de 100 anos de cadeia o governador de um segundo estado mais importante e que até 4 anos atrás, pouco mais de 4 anos, era apontado como virtual sucessor de Dilma Rousseff agora, em 2018, se as coisas caminhassem como todos eles sonhavam. Ninguém ri. O Brasil vai prender a cúpula do setor da economia que mais movimenta dinheiro público, que são as empresas de engenharia pesada, de construção pesada, e ninguém ri. Ora, por que ninguém ri dessas piadas? Porque piadas não são mais. Mas experimentem pensar no Brasil de 5 anos atrás e conte qualquer uma dessas histórias e todas elas produziriam reações de chacota por parte da audiência. Por quê? Porque era para reagir desse jeito mesmo. Porque não acontecia, não se dava, não ocorria. Não passava pela cabeça de nenhum brasileiro que nenhum desses personagens, eu não citei nomes, estou citando papéis, nenhum desses personagens, ninguém que entrasse nesse figurino estava sujeito a esse tipo de destino no Brasil. E por que mudou? Mudou porque o Ministério Público um dia acordou de manhã e disse: agora eu serei diferente do que sou há décadas, há mais de um século. Porque o Supremo Tribunal Federal, de repente, ou a Justiça Federal, se tomou de brios e disse assim: não dá para continuar, temos que acabar com isso, temos que colocar na cadeia pessoas que sejam atingidas e investigadas e responsabilizadas por atos de corrupção? Ou terá sido porque a Polícia Federal, também secular, ou quase isso, também numa manhã, numa alvorada, diz: puxa vida, estou há tantos anos convivendo com essa bandalheira, chega, né? Está na hora de eu botar o japonês na rua para começar a cumprir o meu papel, o papel que desta instituição espera a sociedade. Não foram essas instituições que mudaram. Não foram sequer as leis que mudaram. As leis estavam aí, dizendo que corrupção era crime. Não foi nem o código de ética da atividade pública. Em qualquer lugar do mundo que se preze, a atividade pública tem um código mais do que óbvio há séculos.
Então o que mudou? Mudou a sociedade brasileira, mudou o povo brasileiro. Mudou a sua tolerância em relação a essas coisas. Mudou a sua determinação de não permitir que essas coisas continuem acontecendo. Por isso estas coisas estão acontecendo. Por isso, isto que foi piada a vida inteira no Brasil. Quem é que imaginava no Brasil de outrora, e esse outrora, repito, tem pouco mais de 5 anos, que qualquer fato desta gravidade, desta relevância, tivesse esse tipo de desfecho? Então, esta mudança da sociedade brasileira é que colocou contra a parede a classe política, os gestores do Estado e, por consequência, os órgãos a quem cumpre fiscalizá-los, julgá-los, puni-los, prendê-los e tudo mais. Todos eles estão sob pressão desta mesma força suprema em qualquer democracia, que é a sociedade, o cidadão, a população. Então, é curioso que não haja destaque hoje para esta notícia, porque da mesma forma que deixaram de ser piada fatos como esse, que sempre foram piada na história do Brasil, porque não aconteciam, quando eram contados, eram imaginados como caricaturas. E o fato de não ter destaque hoje nas manchetes dos jornais, repito, a prisão para início de condenação de pena de 27 anos para um dos donos de uma das maiores empreiteiras do país, não tem destaque porque não é para ter mesmo, isso é para acontecer cotidianamente e rotineiramente, sempre que estas figuras e outras do gênero incorram nos crimes agora configurados nesta condenação em segunda instância, confirmados nessa condenação em segunda instância. Quem acha que o que vai determinar o rumo do Brasil é quem vai ser eleito agora para a presidência da República, está ignorando a mudança de humores da sociedade, que antes reagia com razão, como se estivesse diante de uma piada a fatos como esse, e agora não reage mais. Que antes aceitava que eles não ocorressem e agora não aceita que não ocorram mais. Então, vamos eleger um jacaré com cobra d'água em outubro, ou vamos eleger um militante não sei de quê em outubro, ou vamos eleger um ex não sei o quê em outubro, ou um futuro não sei o quê em outubro. Menos importa, repito, quem são, e mais perceber o quanto o país que eles vão governar, ou que ele, porque será um só, ou ela, mudou. De tal forma que o que quer que eles ou ela pretendam fazer sentados na cadeira de presidente da República, não poderá ser algo que repita erros cometidos por seus antecessores no exercício da mesma função. O Brasil não dá mais margem para que a classe política, para que os gestores do Estado sejam o que historicamente sempre foram. E pouco importa se ele está mais à esquerda ou mais à direita. Há um campo de mudança em que eles não podem mais permitir-se os abusos que se permitiam. Isso vale para o presidente da República e vale para quem estiver na vida pública. E esse, para mim, é o grande ganho que já está consolidado no Brasil em função do que aconteceu de 2013 para cá. Que é um processo que ainda está em andamento, ainda vai produzir muitos novos capítulos, transformando em coisa séria o que piada sempre foi ao longo dos séculos. E é muito bom que seja assim. Para não deixar de fora um outro fato que está nas manchetes hoje, o candidato Jair Bolsonaro está debaixo de tiro porque ficou caracterizado e trouxe esse assunto, veio à baila mais uma vez no debate da Band, quando na abertura do debate o candidato Boulos perguntou a Bolsonaro quem era a Val. E Bolsonaro explicou, segundo sua versão, que a Val era uma assessora sua, do seu gabinete, que trabalhava normalmente, atendia situações de interesse do parlamentar no campo da gestão política, num reduto que ele tem e tal. Ocorre que sobre o trabalho da Val, que era remunerada até ontem, porque ela se demitiu com recursos públicos, dentre os trabalhos da Val parecem constar atividades que nada têm de republicanas e muito menos de públicas, tais como cuidar dos cachorros do deputado na casa que ele tem em Angra dos Reis, cuidar de ações pessoais do parlamentar, etc. e tal, ou vender açaí
em Angra, onde ela tem uma lojinha, onde trabalhava ontem, dia útil, dia de expediente, vendendo açaí, que é a sua atividade. A farsa que Bolsonaro montou para tentar justificar, como tantos outros parlamentares, que têm às expensas do contribuinte assessores, aspones pendurados na folha de pagamento do Congresso Nacional, a farsa foi desmascarada e ontem a Aval pediu demissão. Na verdade, determinaram que ela pedisse demissão. Se você olhar para os escândalos bilionários que acontecem no Brasil, quando está em jogo a gestão ou o manuseio do dinheiro público, você poderia dizer, pô, estão pegando no pé do Bolsonaro, pô. Não, isso é uma bobagem, é uma mixaria, qual o problema da Aval e tal. Não, o problema é que o discurso do Bolsonaro não contempla nem 1/10 de uma aval. O discurso dele, quando atira nos adversários, e quero dizer que os tiros, em boa parte do tempo, estão corretos no mérito, não ficam... É um discurso que não encaixa na prática do Bolsonaro, quando ele se vê desnudado por cometer no varejo aquele tipo de safadeza que pretende apontar no atacado em seus adversários como se fosse um elemento fora da curva, uma figura incapaz de cometer coisas assim e tal. Para quem acha que o estrago desse tipo de coisa é pequeno, e a turma dele é muito raivosa, né? É uma das turmas mais raivosas das redes sociais, ficam irritados e tal quando você fala qualquer coisa. É o seguinte, isso equivale àqueles pregadores americanos que falam da família o tempo todo e se elegem defendendo a família e não sei o quê, e criticando a impureza dos outros, e de repente são descobertos com uma amante, um jumento e um anão perneta num motel à beira de estrada nos Estados Unidos fazendo orgia na hora do expediente. Quando você tem um discurso que está 100% apoiado numa determinada conduta, num determinado código de ética, da retidão, da coisa, você não pode dar margem para esse tipo de coisa. E ele deu. Para quem acha que o desgaste de uma coisa como essa é pequena, está errando no tiro. Isso aí vai voltar na campanha da televisão aí, quando começar o pega para capar, nos próximos debates. Toda vez agora que o Bolsonaro subir o tom nessa discussão, alguém vai botar a Aval no jogo. Botou a Aval no meio, bota no meio da sua. Vamos de frente. Tchau.